Olá, olá pessoal. Hoje vamos ter uma aula interessante sobre o assunto de Rosh Hashanah. Livros da vida e livros da... Consta no Talmud que 3 livros são abertos em Rosh Hashanah. Os justos são ensinados para a vida. Os ímpios para o oposto à vida. Os medianos estão pendentes até Yom Kippur. E então, eles também são ensinados para a vida ou para o oposto da vida. A pergunta é, que nossos olhos veem que as coisas a princípio não são tão bem assim, pois vemos justos que falecem durante o ano e ímpios que continuam a viver. Então, como vamos encarar essa pergunta? Consta no Talmud, Rosh Hashanah, página 16a, que em 4 épocas o mundo é julgado. Em Pesach é julgado pelos grãos, em Shavuot pelos frutos das árvores, em Rosh Hashanah todos os membros do mundo passam diante dele, diante de Deus, como carneiros, conforme está escrito em Teilim, capítulo 33. Ayotzer yachad libam, amevin et kol maaseyem. Ele analisa o coração de todos e analisa todas as suas obras. Em Sukkot, são julgados pela água. A razão pela qual a pessoa é julgada em Rosh Hashanah é explícita no Midrash Vaikra Rabbah, Parashá no 29, capítulo 1. No 7º mês, no primeiro dia do mês, de Tishrei, uma vez que pela Torá, a ordem da contagem dos meses inicia de Nissan. O mundo é julgado, pois há uma braita, em nome de Rabi Eliezer, que no dia 25 de Elul, o mundo foi criado, e a criação do homem foi no dia 1º de Tishrei. O julgamento é feito nesse dia, em memória do primeiro dia no qual o homem foi criado. Sobre os países será decretado qual será destinado à espada e qual à paz, qual à fome e qual à fartura. E as crianças serão verificadas, e as criaturas serão verificadas para que sejam lembradas para a vida e para a morte. Concluímos que em Rosh Hashanah, no dia no qual o homem foi criado, na primeira hora veio a mente divina. Criar o homem na segunda hora. Criar o homem. Na segunda hora, Deus se consolou com os anjos. Na terceira hora, reuniu a areia. Na quarta hora, Deus fez a massa. Na quinta hora, debordou. Na sexta hora, moldaram o corpo. E na 7ª hora, aspirou a alma. Na 8ª hora, colocou no jardim do Éden. Na 9ª hora, foram ordenados a não comer da árvore do conhecimento. Na 10ª hora, transgrediu a proibição de consumir da árvore do conhecimento. Na 11ª hora foi julgado e sentenciado. Na 12ª hora saiu arrependido do Gan Eden. Disse Deus a Adão: esse é o sinal para seus filhos. Assim como você se apresentou antes do julgamento para melhorar sua situação, e nesse dia você saiu arrependido, assim também seus filhos farão nesse dia. Quando? No primeiro dia do 7º mês, o mês de Tishrei. Consta no Talmud Rosh Hashanah, página Tedzain Amud Aleph 16a, que discutiram 4 Tanaim sobre quando é o julgamento do homem, da água, das frutas e dos grãos. E assim está escrito lá. Rabi Meir diz: todos são julgados em Rosh Hashanah e são sentenciados em Yom Kippur. Rabi Yehuda diz: todos são julgados em Rosh Hashanah e a sentença será dada a cada um ao seu devido tempo. Rabi Yossei diz: a pessoa julgada todos os dias. Rabi Natan diz: a pessoa julgada a cada hora. A conclusão da Mishnah anterior, falando sobre as 4 épocas nas quais o mundo é julgado, segue a opinião de Rabi Ishmael, que acrescenta ao que não consta na Mishnah, que isso está escrito que todos passam perante a Deus em Rosh Hashanah, é o início do julgamento, pois o término do mesmo é em Yom Kippur. No início dessa aula foi questionado: como pode ser que existem justos que falecem durante o ano e ímpios que continuam vivendo? Consta no Talmud, no lugar citado anterior. Disse Rabi Cruz Pedai, em nome de Rabi Yohanan, que 3 livros são abertos em Rosh Hashanah: um dos completamente ímpios, um dos completamente justos e um dos medianos.
Os completamente justos são escritos e carimbados imediatamente para a vida. Os completamente ímpios são escritos e carimbados imediatamente para a morte. Os medianos ficam pendentes de Rosh Hashanah até Yom Kippur. Caso agreguem mais méritos, são escritos e carimbados para a vida. Caso contrário, para a morte. Das palavras de Rabbi Kospedai se conclui que os justos são assinados para a vida durante o próximo ano e os ímpios para a morte no próximo ano, e os medianos ficam pendentes até Yom Kippur. Então, são assinados para a vida ou para a morte. É difícil para nossos olhos ver que esse não é o caso e ver que os justos morrem durante o ano e os ímpios continuam a viver. Mesmo se assumirmos que a vida mencionada nas palavras do Rabino Kospedai inclui, além da própria vida, todos os eventos da vida para o bem, como saúde física, saúde mental, boa subsistência, paz e tranquilidade, e a morte inclui aqueles que não têm meios de subsistência e semelhantes, vemos que nem todas as pessoas justas vivem em paz durante o ano. E, por outro lado, encontramos ímpios que vivem sem qualquer escassez. Para responder essa questão, são trazidas aqui duas opiniões especiais, principais. Tosfot em Rosh Hashanah, da página citada acima. A intenção em relação à vida e morte não é vida física e morte física nesse mundo. O completamente justo, ou seja, aquele que seus méritos são de maior do que suas transgressões, é assinado para a vida no mundo vindouro, no Olam Haba. Ou seja, ele terá uma parte no próximo mundo. O completamente ímpio, ou seja, cujas transgressões são maiores que seus méritos, é assinado imediatamente para a morte, ou seja, não terá parte no mundo vindouro. E mesmo que somente no momento da morte do homem é absolutamente decidido se é um membro do próximo mundo ou não, de qualquer forma, todos os anos, Deus se preocupa com o ano que se aproxima e, de acordo com os resultados desse julgamento, se a pessoa merecita o mundo vindouro, serão os acontecimentos dele durante o ano. É por isso que, às vezes, acontece que um justo é considerado assinado para a vida, ou seja, que merecerá seu pedaço no mundo vindouro. Porém, como o mesmo justo comete certas transgressões, Deus impõe a ele um ano de tormento para expiar suas transgressões, para que possa estar em posição de que, se caso chegue a hora de partir fisicamente para o outro mundo, ele esteja pronto para subir direto para o mundo vindouro, sem que tenha que sofrer nada no inferno. E assim também, em relação ao completamente ímpio, que é impossível que não haja cumprido nenhuma mitzvah nesse mundo. Portanto, Deus lhe dá todo o conforto possível para que receba a recompensa de suas mitzvot nesse mundo, e sofrimentos ficarão para o mundo vindouro. Porém, é óbvio que toda pessoa, em qualquer dado momento, pode sair dessa categoria de completamente ímpio. Isso é a primeira opinião do Tosfot. Opinião do Ramban no Sefer Gmul. O Ramban explica que a vida e a morte mencionadas aqui se relacionam a esse mundo. Os termos justos e ímpios não se referem a todas as mitzvot e a todas as transgressões que estão nas mãos humanas. O justo não é aquele que faz mais mitzvot, e ímpio não é aquele que cometeu mais transgressões do que mitzvot. Justo, segundo o Ramban, justo significa justo em seu julgamento, que saiu com direito por qualquer motivo. E ímpio é o ímpio em seu julgamento, que saiu obrigado por qualquer motivo. Assim é possível que o homem perfeito não tenha pecado desde seus dias, e o ímpio que transgrediu diversas transgressões, e mesmo assim fez uma única mitzvah que Deus deseja recompensar nesse mundo. Portanto, ele também será considerado como tzadik. Também é possível que um homem ímpio que cometeu todas as transgressões da Torá e um homem justo, perfeito, que nunca pecou, caso haja transgredido uma simples e única transgressão, a vontade do Criador é de pagar seu castigo nesse mundo. Portanto, ambos receberão nome de ímpios nesse julgamento.
Então, devido ao explicado acima, surge a trivial pergunta sobre Rosh Hashanah. Estar contente ou temer? Na noite de Rosh Hashanah, recitamos a Berachá de Sheheyanu, cujo significado é que agradecemos a Hashem que chegamos a esse tempo. A pergunta é, que tempo? A resposta é que agradecemos por chegar a Rosh Hashanah, que é o dia do julgamento. Na Silichot do primeiro dia, recita o segundo trecho, segundo o costume esquenazita, engatinhando e tremendo por causa do dia de sua vinda. Na Selichot, da véspera de Rosh Hashanah, dizemos o seguinte trecho: não venha julgar-nos segundo a lei, pois nenhuma pessoa será justa perante a ti. Nós sentimos temor e medo do dia de Rosh Hashanah, por receio de talvez não teremos méritos suficientes para sermos absolvidos nesse julgamento. Mais ainda, no próprio dia de Rosh Hashanah, devemos nos comportar com temor ao momento que o juiz do mundo inteiro está julgando suas criaturas. Então, a pergunta é, por que devemos recitar essa berachá de Sheheyanu que demonstra alegria por ter chegado a esse tempo, uma vez que temos que ter temor por esse julgamento? A alegria desse dia não se demonstra somente na berachá de Sheheyanu, mas também no modo de comportamento nesse dia. Por exemplo, é importante que as pessoas vistam roupas bonitas nesse dia, que comam delícias e guloseimas nas refeições. Também é importante que comam comidas especiais, que significam um bom sinal para um bom ano. As pessoas cumprimentam umas às outras, desejando um bom ano e doce. Assim também disse Ezra Sofer, Ezra o escriba: esse é um dia consagrado ao eterno vosso Deus. Nele não deveis vos sentir entristecidos e nem chorar. Ide e comei carnes saborosas, degustai vinho doce, e oferecei porções para quem nada tem preparado, porque esse é um dia sagrado para o nosso Senhor. Então, como é possível conciliar essas duas visões aparentemente opostas? Por um lado, tremer de medo pelo julgamento, estar contente e feliz. Segurança na tchuvá. A princípio, poderíamos pensar que Ezra orientou os Yehudim que não se preocupem, pois mesmo que pecarem, devem ter confiança e segurança que com a tchuvá deles, as rezas do shofar, que Hashem se comportará com eles misericordiamente. Pois segundo o que consta no livro Sharei Tchuvá, do Rabbeinu Yonah, a pessoa que vota em Teshuvá deve ter segurança e certeza que sua Teshuvá foi aceita. Porém, essa explicação não abrange todos os pontos do assunto. Pois, segundo esse pensamento, devemos, após Rosh Hashanah, pular de alegria por termos passado bem no julgamento. Mas, na verdade, logo após Rosh Hashanah, são iniciados os 10 dias de Teshuvá, que são dias propícios para Teshuvá. Dias nos quais estamos mais contentes, estamos mais concentrados em melhorar nossos caminhos. Segundo o raciocínio anterior, nada disso deveria acontecer nesse dia. E não só isso. No dia de Rosh Hashanah, não é dito vidui, confissão, e no Yom Kippur são ditas 10 vezes. Caso realmente nós deveremos estar tão seguros nesse dia que nossos pecados foram perdoados, por que nos comportamos do modo citado acima? Mais ainda, a ordem desses dias devia ser diferente. Após Elul, 10 dias de chuva, Yom Kippur, e somente depois de Rosh Hashanah. Por que então Rosh Hashanah é o primeiro dia? No dia de Rosh Hashanah, temos a obrigação de fazer um trabalho especial, que é recitar 10 versículos de Malchuyot, para que possamos pôr Hashem como nosso rei. Todo o assunto de Malchuyot, que fomos ordenados a receber o jugo do reinado divino sobre nós, é uma incógnita. Hashem é completo integralmente e não tem nenhuma falha, mesmo sendo a mínima que seja. Portanto, o que falta a ele, que será reposto quando o povo receber sobre si o jugo divino? A explicação é a seguinte: o rei não pode reinar por si só sobre o povo. Caso em uma guerra, o rei domina outro país.
ele não se chama de rei, e sim chama de governador. Ele não pode reinar, pois não existe um rei sem que haja um povo. Caso o povo não receba sobre si o jugo do reinado, o rei não será rei, e sim será um governador. Esse é o principal intuito porque Hashem criou o mundo, para que ele seja chamado de rei. E mesmo que Hashem sempre foi, e é, e será integralmente completo, sem nenhuma falha, mesmo tendo um povo para nomeá-lo como rei ou não, de qualquer modo, ele não será chamado de rei, até que o povo nomeie ele como rei. Senão, será um governador. Hashem, que sempre dominou, dominará e domina o mundo. Com nossos atos, temos o mérito de escolher que tipo de relação teremos com ele. Nossa escolha nos obriga a ter um comportamento adequado à escolha que fizemos. Portanto, devemos ter alegria e devemos estar contentes com a simples possibilidade de escolher um modo de relacionamento com Hashem. Cada ano é um novo acordo. Cada ano é uma nova escolha. Porém, essa escolha será averiguada minuciosamente pelo Todo-Poderoso. A averiguação depende de nosso comportamento durante o ano anterior, de como realmente encaramos nossos erros, se realmente nos arrependemos dos atos erroneamente cometidos, pois mesmo que cometemos vários erros, uma vez que reconhecemos e fazemos o máximo para não cometê-los novamente, significa que Hashem tem como se basear para nos conceder um crédito para um bom ano e doce. Caso sejamos misericordiosos uns com os outros, Hashem será misericordioso conosco, mesmo que nossa carga de pecado seja enorme. Porém, como dominamos nossas virtudes em prol do próximo, Hashem também domina suas virtudes, para que tenhamos um bom ano. Em resumo, por um lado, devemos estar contentes na grande oportunidade de que temos que a cada ano podemos renovar o contrato de boas relações com Hashem. Porém, devemos saber que esse contrato nos obriga a melhorar e dedicar muito nas nossas relações a esse objetivo, pois senão o julgamento seria mais profundo. Baseando-se no citado acima, entendemos por que os dias temíveis de Rosh Hashanah, a Aseret Mitzvah e Yom Kippur, estão nessa ordem. A razão é para que realmente possamos ser perdoados por Hashem, devemos saber antes de tudo perante a quem pecamos. O que nos obriga a ser Hashem, nosso rei, o mestre do universo, depois de entender todos esses conceitos, será mais eficaz nossa tchuvá, pois nós não só nos preocuparemos em limpar nossa alma, mas preocuparemos principalmente em que nosso Criador, que tanta bondade nos faz, que ele não mais sofra por nossos erros. Muito obrigado a todos. Shana Tová, Umetuká, Umevorech.